Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Diário de Leitura. Meu nome é Emily e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as leituras que eu concluí recentemente, os livros que eu estou lendo no momento e também quero comentar sobre um livro que eu abandonei temporariamente e sobre o livro que eu vou começar a ler agora no início de agosto. Bom, começando com as leituras que eu concluí recentemente. Uma delas foi uma releitura que eu fiz de um livro chamado O Despertar da Senhorita Prim. E, inclusive, já tem resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para vocês. Nesse vídeo, eu faço um breve resumo do livro e também trago alguns pontos positivos e negativos dessa obra. Nesse romance, nós acompanhamos uma personagem chamada Prudência Prim, que vai se inserir em uma comunidade de refugiados do mundo moderno, basicamente. Pessoas que deixaram a sua vida agitada e até bem-sucedida na cidade para viver de uma forma mais simples e também significativa, com base na fé e na espiritualidade católica. Só que tem um porém. A nossa protagonista, a senhorita Prim, ela não é católica. Ela não tem religião nenhuma, na verdade. Ela é bem cética e vai ser um choque para ela o contato com essa comunidade, principalmente com o homem que será o seu patrão, porque ela vai conseguir um emprego como bibliotecária na casa de um homem que é um intelectual e, ao longo do romance, nós vamos acompanhar um pouco da interação entre eles dois e também o surgimento de um romance entre esses dois personagens. Esse é aquele tipo de livro que pode ser relaxante para algumas pessoas, porque a história é bem tranquila, a parte romântica do livro não envolve cenas eróticas, mas para aqueles que buscam uma narrativa mais densa, que trate a questão da conversão da personagem de forma mais detalhada e convincente, esse não é um livro que vai agradar e pode ser até frustrante. E é isso, gente. O que é que eu posso dizer mais pra vocês? Que eu gostei da experiência de reler o livro, mas não é um livro que eu amei, continuo amando. Não, eu não continuo amando esse livro. Eu gostava dele quando eu era mais nova, agora não mais. Eu tenho até umas opiniões pouco convencionais sobre esse livro, como, por exemplo, eu acho que O Homem da Poltrona, que é o par romântico da senhorita Prim, é assim que a autora chama ele o livro inteiro, O Homem da Poltrona, eu acho que ele é muito galanteador. Fica flertando demais com a senhorita Prim. É risinho pra cá, risinho pra lá. E se você parar pra pensar que ele é o patrão dela, isso se torna um pouquinho desconfortável. Outra coisa é que a autora quis colocar todos os personagens que interagem com a senhorita Prim como pessoas muito educadas, muito gentis. Só que tem algumas falas desses personagens que eu fiquei lendo e pensando, rapaz, que povo arrogante. Não tem nada de delicadeza aqui. E eu só fiquei lembrando de quando eu li O Professor da Charlotte Brontë. Porque nesse livro, a autora criou um personagem, o protagonista, para ser o bambambam, o rapaz virtuoso, bonzinho. Só que na prática, pela forma como ela conduziu a narrativa, ela colocou elementos ali que me fizeram perceber, compreender esse personagem de uma maneira muito diferente da que ela queria me fazer acreditar. Aí eu fiquei pensando, realmente isso pode acontecer. Pode ser que o autor esteja tão encantado com a própria história, com os personagens, que acabe não percebendo as incoerências que ele está deixando na história. Outro livro que eu terminei a leitura recentemente foi O Castelo Animado, da escritora Diana Wynne Jones. No último podcast, eu comentei um pouquinho sobre o início desse livro e fiquei de responder a vocês se o rapaz que a Sophie encontrou antes de ser amaldiçoada era o Hall. E era mesmo, era ele. No filme, a cena é bem diferente porque eles se conhecem quando ela é abordada por dois caras na rua, assim, ele vem meio que resgatar ela. Só que no livro, é ele que aborda ela e fica paquerando ela. Hoje eu não vou contar toda a história do livro pra vocês.
vou deixar para fazer isso em outra oportunidade, porque eu quero fazer um vídeo especial só falando sobre esse livro. O que eu posso adiantar para vocês é que eu gostei muito do livro, achei uma leitura bem relaxante. Para quem gosta do filme, vai amar esse livro também, porque no livro nós temos explicações de coisas que no filme ficaram muito vagas. E só depois de ler o livro foi que eu percebi que o filme deixa a desejar em algumas explicações muito importantes para a narrativa. Como, por exemplo, como é que danado a Sophie conseguiu salvar a vida do Hall e do Calcifer depois que o contrato deles foi desfeito? E por que que só ela conseguiria fazer isso? No livro nós também compreendemos um pouquinho mais da personalidade do Hall, como ele é mulherengo e o porquê que Calcifer deixou que Sophie ficasse no castelo e por que o próprio Hall permitiu que ela ficasse lá também. Outra coisa que nós ficamos sabendo, e isso foi chocante pra mim, é que o Hall ele teve uma paquera com a bruxa das Terras Desoladas. Aí na minha cabeça já veio aquela imagem dele namorando uma idosa, só que no livro ela não é idosa. Ela é muito velha, sim, só que ela parece nova, ela é enxuta. E ao contrário do filme, ela não vira boazinha, uma vovozinha fofa, nada disso. Ela permanece vilã até o fim. E é uma vilã doida, viu? Minha nossa, aquilo que ela fez no final, ô coisa de louco, minha nossa. Para quem não sabe, esse filme que eu estou comparando com o livro O Castelo Animado, que também tem o mesmo nome do livro, é uma animação do Estúdio Ghibli. Uma belíssima animação, inclusive. O filme tem a mesma base do livro, ou seja, é a história de uma jovem chamada Sophie que se sente um pouco deprimida na sua vida, ela se sente uma idosa, e certo dia uma bruxa aparece e a transforma em uma senhora de por volta de 90 anos. E quando isso acontece, ela nem fica tão perturbada porque, na verdade, ela já se sentia dessa forma. Depois disso, ela sai à procura de um mago chamado Hall para que ele a ajude a desfazer esse feitiço. Mas não vai ser tão simples assim, então muitas outras coisas vão acontecer. Coisas que são apresentadas de forma mais breve no filme, mas que são aprofundadas no livro. Antes de continuarmos, não esqueçam de deixar um like se vocês estão gostando do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e caso vocês tenham ficado interessados em adquirir os livros que eu já comentei e também os outros que eu ainda vou comentar aqui durante o vídeo, o link de compra da Amazon deles estará aqui na descrição. E se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante e não vão pagar nenhum valor adicional por isso. Agora, eu vou comentar um pouquinho sobre os livros que eu estou lendo no momento. E o primeiro deles é um livro chamado Urupês, de Monteiro Lobato. Eu nunca tinha lido nada desse autor e nem fazia ideia que essa aqui é considerada a obra-prima dele. Eu só conhecia Monteiro Lobato pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, sinceramente. Eu recebi esse livro pela parceria que eu tenho com a editora Unesp. E como eu não li muito ainda, eu não formulei nenhuma opinião a respeito desse livro. Eu só sei que ele é uma coletânea de contos e crônicas, o que é uma maravilha, porque eu amo livros assim de contos e crônicas, porque eu posso ler na ordem que eu quiser e me guiar apenas pela minha curiosidade. Outra coisa é que um personagem muito conhecido no imaginário popular brasileiro vai aparecer aqui, que é o Jeca Tatu. A editora também informa o seguinte: Urupês é um documento de época, radiografa as marcas do Brasil de então, um país agrário e subdesenvolvido. As mazelas de sua população rural não pareciam estar no centro das preocupações do poder público, e a agudez do olhar lobatiano torna-se mais potente pela riqueza de sua prosa, flutuando do horror ao humor com desenvoltura. Este livro traz histórias que dificilmente abandonarão a memória do leitor. O segundo livro que eu estou lendo no momento se chama Ilíada, a Guerra de Troia, de Menelaos Stefanides, aportuguesando aqui o nome do autor. Bom, essa aqui
Não se trata da famosa Ilíada de Homero, mas é um ótimo livro de apoio tanto para quem já leu a Ilíada, como para quem ainda não leu, mas quer se familiarizar com a obra, não quer ir diretamente para o original. Sem falar que esse livro ajuda demais na questão da contextualização da Guerra de Troia, porque, para quem não sabe, a Ilíada ela começa in media res, ou seja, no meio dos acontecimentos. Porque no início da Ilíada já tinha se passado 9 anos da Guerra de Troia. Nós não ficamos sabendo sobre as profecias envolvendo Paris e a queda de Troia, o pomo da discórdia ou a história da traição e da fuga de Helena, assim logo de cara. Ficamos sabendo alguns desses detalhes através de retrospectivas. Mas nesse livro aqui, do Menelaos Stefanidis, o autor ele traz de forma simples e envolvente esses detalhes sobre esses acontecimentos que ajuda demais para quem quer começar a ler a Ilíada, mas não quer cair de paraquedas lá sem entender nada. Vou ler aqui para vocês o início desse livro para vocês sentirem um gostinho da escrita desse autor. Naquela época antiga e mítica, quando a célebre raça dos heróis ainda vivia na Terra, erguia-se na margem oriental do mar Egeu uma cidade governada pelo rei Príamo, a renomada Troia. A cidade, entretanto, estava predestinada a conhecer a maior e mais terrível guerra provocada pelas discórdias dos deuses e dos homens, pois, ao redor de suas muralhas, perderam a vida incontáveis heróis de ambos os lados, aqueus e troianos, até que a poderosa Troia fosse reduzida a cinzas e seus valorosos defensores morressem. E qual foi a causa dessa grande tragédia? A beleza da mulher do rei de Esparta. E diga-se, que beleza! Pois quem, ao ver a bela Helena, não repetiria as palavras pronunciadas pelos anciões do Conselho de Troia, quando a viram surgir no alto da torre das portas ceias? Tem razão os troianos e os aqueus em por tal mulher suportarem tanto tempo, tão grande guerra. E a boa notícia para quem gosta ou está começando a se interessar por mitologia grega é que esse autor, ele não tem só esse livro. Ele tem uma coleção de vários livros onde ele reconta e explica vários mitos e histórias gregas. Eu tenho até outro livro dele aqui na minha biblioteca que é sobre a Odisseia, que eu já comprei para servir como leitura de apoio para quando eu estiver lendo a Odisseia de Homero. O terceiro e último livro que eu estou lendo no momento é O Pai Goriot, de Honoré de Balzac, que faz parte do meu desafio de 12 livros para ler em 2025. E pense num livro bom? Sério mesmo, eu não esperava gostar tanto desse livro. Antes de começar a leitura, eu achava que o protagonista desse romance era o Pai Goriot, porque o nome dele é o nome do livro, enfim. E pelas pesquisas que eu fiz, é dado muita ênfase a ele. Só que ele pode ser sim um dos personagens principais, mas o protagonista mesmo me parece que é outro personagem, chamado Eugène de Rastignac. Nesse romance, o autor, através de seus personagens, um pior que o outro, um mais raparigo que o outro, um mais sem juízo, sem moral, sem escrúpulos que o outro, ele nos mostra toda a depravação, a degradação moral e espiritual da França do século XIX, mas especificamente da alta sociedade parisiense. No início da história, eu fiquei com muita pena do Pai Goriot, porque ele era um senhor que amava muito as filhas dele, foi muito rico porque tinha um negócio de sucesso, era um macarroneiro, deu um dote monumental para as 2 filhas dele. E depois disso, fechou o negócio e pensou que ia viver com elas na casa delas. Mas os genros dele não quiseram ele por perto. Então ele foi morar numa pensão bem modesta e no início até que ele era bem tratado nessa pensão, porque a dona de lá ficou interessada nele, queria se casar com ele, uma senhora viúva.
Mas como o pai Gorriô não dava bola para ela, ela começou uma campanha de difamação contra esse homem. E todos na pensão passaram a tratar ele muito mal. Ele era ridicularizado, humilhado, ninguém mais respeitava ele. Quando as filhas dele, muito bonitas e elegantes, vinham visitá-lo, os moradores da pensão ficavam fofocando que ele era um velho safado, que tinha um caso com essas mulheres aí que ficavam sendo bancadas por ele. Ele respondia: são minhas filhas, mas ninguém acreditava. Ficavam dizendo: esse velho ainda se importa em manter as aparências. Um velho safado desse. O pior de todos esses moradores nojentos era um que eu vou aportuguesar o nome dele aqui e chamar ele de Valtrin, que é um homem, assim, terrível. Mas, mesmo sendo terrível, é um personagem extremamente interessante e bem construído. Além disso, ele é um personagem bem misterioso e demonstra conhecer e dominar toda a malícia da sociedade parisiense, tomada pela luxúria e falsidade. E por ele conhecer isso muito bem, é que ele percebe que Eugène de Rastignac, um outro morador dessa pensão, começa a ter um comportamento diferente do que ele tinha antes. Porque antes ele era um jovem simples que vivia estudando, pensando no seu futuro e no futuro da sua família, que se esforçava para manter os estudos dele. Mas ao provar da vida parisiense, da vida da alta sociedade, ele acabou se corrompendo e desejando soluções fáceis para sua vida. Ou melhor, soluções que ele acreditava que eram mais fáceis, mas que não serão nada fáceis, na verdade. Ou seja, ao invés de estudar e conseguir ascender socialmente através do seu esforço, do seu estudo, ele passou a querer ser prostituto de luxo de madame. E é através desse personagem que nós vamos conhecer os maiores absurdos aqui dessa história. Só para vocês terem ideia, eu nunca tinha lido um livro que tivesse tanto chifre quanto esse aqui. Outro absurdo que tem aqui é a idolatria que o pai Goriot tem em relação às filhas dele, que é uma coisa assim bizarra. Eu não vou dizer que a pena que eu sentia por ele sumiu, mas ela mudou demais ao longo da leitura. Antes eu achava ele, nossa, coitado, é tratado tão mal, pobre homem. Mas agora eu penso, uau, coitado, só pode ter perdido o juízo de vez. Tem um momento bem eletrizante desse livro em que Eugène aceita fazer parte de um esquema com Valtrin. Ele até tentou voltar atrás nesse esquema e impedir que o crime que ele sabia que ia acontecer, acontecesse de fato, mas não deu certo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, se ele não for até o fim agora, ele vai morrer pelas mãos de Valtrin. Mas, se ele for até o fim, ele vai acabar morrendo pelas mãos do pai Goriot. Porque ir até o fim nesse esquema significaria que ele teria que casar com outra mulher para dar o golpe do baú, basicamente. E se ele fizer isso, ele vai partir o coração de uma das filhas do pai Goriot, que agora ele é amante. Eu só sei de uma coisa, depois de ter contato pela primeira vez com a obra de Balzac, eu fiquei ainda mais interessada nos livros dele. No início do vídeo, eu falei que eu ia comentar sobre uma leitura que eu abandonei temporariamente, tá? E essa leitura foi Ben-Hur, uma história dos tempos de Cristo. Não que seja um livro ruim e que eu não estivesse gostando dele. Eu só não consegui continuar com essa leitura nesse último mês, então achei melhor deixar para um momento mais propício. E além disso, eu tenho plena consciência que não iria conseguir prosseguir com essa leitura agora em agosto, porque eu vou iniciar a leitura de As Duas Torres, que é o segundo livro da trilogia O Senhor dos Anéis. E como eu não pretendo escapar dessa leitura, porque ela faz parte do meu desafio de 12 livros para ler em 2025, eu tenho que ser realista. Não dá para ler tudo
a todo momento. Eu tenho que escolher aquilo que estrategicamente se enquadra melhor nas minhas circunstâncias. E pensando nisso, vocês acreditam que eu já fiz a minha lista de 12 livros para ler em 2026? Pois é uma lista provisória, na verdade, mas já é uma base e isso me anima muito para continuar e cumprir as minhas metas de leitura desse ano, inclusive. Bom, por hoje é isso. Não esqueçam de deixar um like se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!